Abra sua Bíblia em Lucas 19, 5. Quem achou, diga amém, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu alegremente. 7. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrou para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor Jesus, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você pode dizer amém? Amém. Nos textos de Lucas, amados, nós vemos Jesus empreendendo a viagem para Jerusalém e tendo que passar por Jericó. Lucas destaca em sua narrativa o desejo de dois homens se encontrarem, ainda que visual no caso de Zaqueu, com o Mestre Jesus. Tem uma outra passagem, porque essa ministração é para que você entenda o caráter do seu amigo Jesus, amém? Tem muita gente que diz que Jesus veio somente para os pobres. Outros dizem que Jesus, ele veio para todos. Eu particularmente acho que ele veio para toda a sociedade que sofre, seja rico ou seja pobre. Então, tem uma passagem na Bíblia que um é deficiente físico, pobre, pedinte, conhecido como filho de Timeu. E esse mendigo vivia à margem da sociedade e não era bem aceito naquele lugar. Passava os dias fora da cidade. O outro era Zaqueu. Ele ocupava, amados, um cargo público. Ele era rico. Ele morava numa bela casa, mas também tinha um mau conceito na cidade. Em ambos os encontros, Jesus, ele parou por causa deles. Com Bartimeu atendendo aos seus gritos, e com Zaqueu, Jesus parou respondendo à sua curiosidade. São encontros diferentes, irmãos, mas que nos ensinam duas verdades e dois caminhos para recebermos o milagre de Jesus. Note uma coisa: Bartimeu chamou a atenção de Jesus por sua atitude e ousadia incomum. E por isso, por esse motivo, Jesus parou diante do clamor daquele pobre homem. E Jesus percebeu que toda aquela multidão não foi capaz de silenciar aquele homem, Bartimeu, nem tampouco fazê-lo desistir. Quantas vezes você tem desistido da sua fé diante das situações ou da opinião de outras pessoas? Quantas vezes, irmão, irmã, você deixa de repente de confiar no poder de Jesus e dá ouvido à incredulidade e às dificuldades que nos cercam? Quantas vezes você deixa passar a oportunidade de agir com fé para receber o milagre que você tanto precisa? Quantas vezes você, até que está visitando a gente pela primeira vez aqui na Assembleia de Deus Atitude, planejou vir para cá, mas alguém chegou e disse: vá não, vamos para o shopping, vamos lanchar, vamos para o cinema, vamos comer tapioca na praia. Quantas vezes? Se você não for determinado, moça, se você não for determinada, você não vai conseguir parar Jesus. Observe que Jesus mandou chamar Bartimeu. Aí eu pergunto para você: a sua fé consegue chamar a atenção do Mestre Jesus? A sua fé faz Deus parar para atender você? Você está realmente determinada a alcançar aquilo que tem pedido de Deus? Será que você tem conseguido convencer Deus de que realmente deseja alcançar o seu milagre? Você é determinado nos seus propósitos? Ou você é uma folha seca caída no chão que vai para todo lado que o vento te leva? Você consegue ir até o fim
para alcançar os seus objetivos? Deus nessa noite quer de você uma posição. Deus está de braços abertos para abençoar seus filhos, mas Ele deseja de você nessa noite uma posição correta. Aleluia. Deus está à procura de homens na terra que têm fé. Seus olhos passam pela terra, obreiros, procurando alguém que tenha fé. Fé é atitude, é movimento, é busca. Somente assim Deus pode agir. E quando Deus encontra a fé na sua vida, então Ele tem nas mãos o que é necessário para agir em seu favor. Aleluia. A sua incredulidade impede o agir de Deus. É por isso que o seu milagre ainda não aconteceu. É por isso que a sua cura não aconteceu. É por isso que o sobrenatural de Deus ainda não aconteceu. Porque você ainda tem um pouco de incredulidade. A sua fé move as mãos do nosso Deus que é todo-poderoso. Eu creio que Jesus, nessa noite, está perguntando para você o que você deseja de Deus. Eu tenho tantos projetos, amados. Eu tenho tantos sonhos. Mas não é nada de comprar material, essa história de comprar helicóptero, de comprar avião. Não. Eu tenho um sonho de alcançar vidas que todo mundo rejeita. Eu tenho um sonho de alcançar crianças que têm o vírus da AIDS em suas veias e que são abandonadas nas ruas de Maceió. Eu tenho um sonho de alcançar meninas que muitas vezes enfrentam abuso dentro de casa e que estão pelas ruas se prostituindo por um prato de comida. Eu tenho tantos sonhos e eu tenho fé que no tempo de Deus Ele vai nos fazer de uma forma tão sobrenatural, grandes para a honra e para a glória do nome de Jesus. Porque se em 8 anos nós chegamos aonde chegamos, colocando os seus dízimos, as suas ofertas, muito mais o Senhor deseja fazer através das nossas vidas. Aleluia. Aí eu pergunto nessa noite, talvez você diga assim: ah, pastora Adélia, eu quero o que o Senhor quiser. Ah, o que vier de Deus está bom. Ou talvez você esteja dizendo: bom, eu não sei o que eu quero. Uma hora eu quero um apartamento, uma hora eu quero uma casa, uma hora eu quero um sítio, uma hora eu quero uma fazenda. Uma hora eu quero ir para São Paulo, uma hora eu quero ficar em Maceió, uma hora eu quero para o interior. Você está muito oscilante. Interessante é que a gente encontra um detalhe curioso. Nessa passagem de Lucas, após Bartimeu ter recebido sua cura, ele passou a seguir Jesus de perto. Talvez esse processo de deserto que você está vivenciando, Deus está mostrando a você, se você verdadeiramente segue os passos de Jesus, nesse deserto, nesse processo doloroso, Deus sabe que a bênção chegando em sua vida, você vai seguir Jesus mais de perto, você vai fazer o seu melhor, você vai ajudar a Assembleia de Deus Atitude a ganhar almas para o reino de Deus, não visualizando aquilo que elas têm financeiramente, mas dando a mão a quem está sofrendo. Esse é o cristianismo que eu e o pastor Zeca pregamos. Um cristianismo em que faz você colocar em prática. Por isso o nome dessa igreja, Assembleia de Deus Atitude. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você não sabe que o Israel de Deus, que o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus. A maioria aqui, ninguém vem de mãe judia. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. E como é que você faz a diferença, pastora Adélia Torres? Eu não preciso pregar que sou ministra do Evangelho, que sou pastora, que sou uma autoridade eclesiástica. Eu preciso dar o meu testemunho de filha, de mãe, de esposa, de serva do Deus vivo. De dizer que quando vêm os vendavais, que quando surgem os ventos contrários, o Espírito Santo me consola, Ele me restaura, Ele me renova, e eu glorifico ao Senhor. Talvez nessa noite, o que Deus esteja à procura em você, é que você precisa se aproximar mais de Jesus. Porque o milagre, ele deve nos aproximar mais de Jesus. Você não deve ser como aqueles que recebem o milagre e se afastam até da igreja. O
pastor Wagner de São Paulo ministrou hoje de manhã, porque é o seguinte, irmãos, a Assembleia de Deus Atitude é uma igreja que nós recebemos pregadores de fora, às vezes você nem sabe. Porque o Espírito Santo chega e diz, não divulga, a gente não divulga. E ele falou uma coisa muito forte, tem muita gente que por emoção faz votos com o Senhor. Promete, Deus, se eu vender aquela casa eu vou dar metade. Aí ele deu um testemunho de uma membro da igreja dele lá em São Paulo, que a irmã ganhou uma causa na justiça e fez um voto com o Senhor, pediu oração a ele, a igreja, que se ela ganhasse a causa, metade daria para a igreja. E quando chegou a carta, ela foi ver no banco a quantia enorme. E quando ela retirou o dinheiro para dar o dízimo, que ela começou a contar e colocou no envelope, ela percebeu que não cabia no envelope só. E ela disse, com o dinheiro dessa causa eu compro a casa no condomínio, mas e os móveis? Eu não vou cumprir o meu voto não, Deus conhece meu coração. Ele contando, o pastor Wagner, quem estava hoje de manhã assistiu, viu aqui. E ele disse que ela disse, eu não vou dar para a igreja não. Eu vou pegar esse dízimo, vou na loja e vou fazer todos os móveis planejados da minha casa. Quando ela ia saindo do banco, 2 assaltantes a renderam e levaram todo o dinheiro dela. Nós não podemos brincar diante de Deus. Talvez nesta noite você tenha que entender que nenhuma bênção se compara com a alegria e a paz que a presença de Deus nos proporciona. A alegria e a paz que o Senhor nos proporciona, nos dá. Não tem dinheiro no mundo que pague. Aleluia. A história de Zaqueu, que nós lemos no início dessa ministração, revela que Jesus ainda continuava a buscar e salvar os perdidos. Zaqueu foi o melhor exemplo, irmãos, disso. Como cobrador de impostos, ele seria um fiscal de rendas corrupto. Ele vivia uma vida cheia de ostentação. Ele era odiado e desprezado em Israel. E ele não percebia que a sua riqueza lhe transmitia um falso senso de segurança, porque ele vivia com muitos do seu tempo. Essas pessoas sufocavam a vida dele espiritual por causa da busca frenética de bens materiais. E naquele tempo predominava entre os judeus a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e de desagrado de Deus. Eu quero que você entenda que quando Jesus chega em Lucas 19:5 e diz, porque hoje me convém pousar em tua casa, o Senhor Jesus usou a palavra-chave, hoje. Indicava uma necessidade urgente. A situação de Zaqueu, amados, estava prestes a ser mudada, porque Jesus estava chegando. Nessa noite, Jesus chegou e Ele quer mudar o quadro da tua história. E quando Ele chega, o sobrenatural acontece. Glória a Deus, Deus já havia traçado um plano para a vida de Zaqueu. Aquele dia ia ser um dia diferente. O coração de Zaqueu, ao ver Jesus em sua casa, se aquebrantaria de tal forma que ele se arrependeria e a salvação chegaria em sua vida. Não existe salvação se você e eu não nos arrependermos. Jesus sabia de tudo, por esse motivo, Jesus parou. E Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Era desejo do Senhor Jesus se relacionar com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Está vendo porque a gente aqui na Atitude recebe tanta gente rejeitada? Tanta gente que já sofreu tantas coisas, que não tem espaço em canto nenhum. Mas aqui tem espaço para todo mundo trabalhar em prol do reino de Deus, aleluia. A multidão não ficou feliz, viu? Com a escolha de Jesus a honrar o cobrador de impostos corrupto Zaqueu com a sua presença. Pode ser que no seu meio, muita gente não está contente pelo fato de você fazer parte do reino de Deus. Existem os invejosos que falam o que não é verdadeiro de você, só porque você faz parte dos planos de Deus. Se preocupa não. É que na vida deles não houve renovo. Nem em seus rostos resplandece o brilho da presença de Deus que tem na sua vida. Entendeu o que acontece?
De repente, você tem o brilho de Jesus. A alegria do Senhor é tua força. E os invejosos não têm isso. Aí tentam tirar esse brilho da unção do Espírito Santo de alegria, de gratidão. Acorda de manhã, não vai murmurar com aquilo que você não tem. Você vai agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e vai fazer. Aleluia! Esses tipos gostam de estar em cima de pedestais, se achando bom demais. Um dia vão ter que descer como Zaqueu desceu, como Naamã desceu, e como Raabe também precisou descer. Jesus conhecia, amados, o caráter de Zaqueu. Um homem egoísta, um homem ganancioso, um homem cobiçoso, não centralizava seu alvo em Deus, mas em si mesmo, nas suas posses. Zaqueu também precisava, amados, de um milagre. Ninguém pode dizer que conhece Jesus aceitando sua salvação e ao mesmo tempo continuar no pecado, ser desonesto, ser duro de coração. Não sabemos quantas pessoas obtiveram o favor de se encontrar com Jesus, mas essas duas pessoas, o cego Bartimeu e o cobrador de impostos corrupto Zaqueu, eles tiveram suas vidas transformadas por esse encontro. Quando a gente lê Lucas 9, do versículo 57 ao 62, que narra outro encontro de Jesus com 3 tipos de pessoas, observa que nenhum deles seguiram Jesus. O fato de estarem perto fisicamente de Jesus não queria dizer que eles faziam parte do reino de Deus. Eles perderam a oportunidade de tomar a melhor decisão das suas vidas quando Jesus falou com eles. E quantos nessa noite conseguiriam fazer Jesus parar? Quantos nessa noite que se encontram aqui, conseguiam fazer Jesus parar? Dar um salto em direção a Jesus, um salto de fé nessa noite. Talvez você tenha chegado mais quebrado que arroz de quinta. Como diz lá no sertão, que eu amei minha experiência em morar no sertão, foi maravilhosa. Apesar dos bichos, dos insetos peçonhentos, de tudo que eu passei, das circunstâncias, mas eu aprendi muito. E tinha um termo que dizia assim: fulano está sofrendo mais do que bode embarcado. Até um dia que eu fui ver um bode embarcado. O inocente do bode fica não sei com quantos lá apertado, o bichinho não pode nem cair. Também quando sai da carroceria, está morto. Tem gente que chegou aqui assim. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou te passar nessa noite essa situação desses 2 homens que sabiam exatamente o que buscavam. E com isso fizeram Jesus parar para realizar os milagres que tanto precisavam. A primeira atitude que esses 2 homens, o cego Bartimeu e Zaqueu, o cobrador de impostos, que eles tomaram, a perseverança. Só abrindo parêntese. Sempre que você vier à Assembleia de Deus Atitude, você sempre traga uma caderneta ou a sua agenda e uma caneta para você anotar as coisas mais importantes. Primeira atitude é a perseverança. Em seus intentos de se encontrarem com Jesus, esses 2 homens superaram as suas limitações físicas e a discriminação. Eles tinham limitações físicas, Bartimeu era cego, Zaqueu era bem baixinho. E sem dúvida a limitação de Bartimeu era muito mais grave, mas ambas poderiam impedir o encontro com Jesus. Os 2 tiveram, na verdade, pessoas que os recriminaram. Bartimeu antes do encontro e Zaqueu durante o encontro com Jesus, e souberam superar as suas limitações, enfrentando as discriminações que lhes foram feitas. Você pode dar glória a Deus? Nada pode se colocar entre você e o seu amigo Jesus. Nem fatores concretos, nem nada. Foi isso que aconteceu com outro encontro, travado com Jesus, irmãos, durante sua jornada para Jerusalém. Apesar de se proporem a seguir a Cristo, não parecem ter persistido diante dos problemas verbalizados por Jesus. Sem perseverança, não se aprofunda o contato com o Mestre. Tem que perseverar. Chegar em casa hoje, conversa com Deus através da oração. Conversa com Deus amanhã de manhã, no trabalho. Não precisa ficar, Senhor, não.
em espírito, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Às vezes eu pego o rádio pela Fernandes Lima, um engarrafamento horroroso às 6h10 da manhã. E o Senhor, eis-me aqui na tua presença, que o teu Espírito Santo me console, me restaure. Pronto, chego tinindo nos cascos. Quando chego na rádio, cheia da alegria do Espírito Santo, aleluia. A segunda atitude que você precisa aprender nessa noite com esses dois homens, o cego Bartimeu e Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto, a obediência. Obediência é um ato que tem preço. Coloca aí Hebreus 5, os versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem lhe obedece, desfruta da sua salvação. Quem obedece a Jesus, desfruta da salvação que ele nos proporciona. Jesus, ele concedia para aquelas pessoas uma oportunidade ímpar, chamando-as para falar com elas. Ele não dizia assim: Zaqueu, você é um corrupto, você é um fiscal de rendas corrupto. Não. Ele chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, se aquebranta, Zaqueu, busca a minha presença. Alguns não obedeceram ao chamado de Jesus e perderam a oportunidade. E a obediência, irmãos, é fator fundamental em nosso relacionamento com Cristo. Sem obediência, jamais seremos seus discípulos e não vamos encontrar as respostas às nossas necessidades. Então, conhecer Jesus nos dá a chance de fazer o que agrada a Deus. Mas obedecer nos dá a chance de recebermos o melhor de Deus. Quer receber o melhor de Deus? Sim ou não? Obedeça. Terceira atitude que esses dois homens nos ensinam nessa passagem, a prioridade. Em outra narrativa, Marcos 10, do 46 ao 52, nós lemos que Bartimeu jogou sua capa para o lado e se levantou depressa. Lucas 19:6 diz que Zaqueu desceu depressa. O chamado de Jesus implica em urgência. Por isso, Zaqueu desceu depressa. Às vezes, as prioridades de Deus, irmãos, você que nos visita, não são primazia para alguns. Infelizmente, coisas de extrema importância para a nossa vida são relevadas para o segundo plano. A prioridade é outro fator fundamental quando nos relacionamos com Jesus. Sem prioridade, você desperdiça o tempo do mestre e não usufrui completamente do contato que ele nos oferece. Bartimeu e Zaqueu reagiram à ação de Jesus com alegria. Muitas vezes não encontramos razões para nos alegrar, porque não reagimos de forma correta ao convite de Jesus. Nenhuma das pessoas experimentou a alegria que Zaqueu e Bartimeu experimentaram naquele momento. O que de maravilhoso Zaqueu experimentou? Você que chegou atrasado no culto, porque a gente começa no domingo às 6h30 da tarde, para dar tempo, se você quiser comer a sua pizza, né? E comer sua macarronada, dá tempo e você ainda chega cedo em casa para descansar. Mas ele experimentou a transformação de uma simples curiosidade para se tornar um réu, confesso, de espectador, desceu para demonstrar arrependimento. E de arrependido, corrigiu seus erros. E por fim, ouviu o que mais queria, ser salvo. Aleluia. Bartimeu, você pode perguntar, o que ele experimentou de tão extraordinário? Ele experimentou a transformação, amados, da humilhação de cego e mendigo para a exaltação de uma vida digna e decente. Fez um ato sublime que muitos já não fazem mais, ser discípulo de Jesus.
A alegria verdadeira não é imediata ao encontro, mas é consequência das nossas atitudes diante do Salvador. Essa alegria é um dos fatores que nos tornam aptos a enfrentar os problemas que virão na nossa jornada para seguirmos Jesus. Conclusão. Você já parou para pensar o que tem feito calar o seu clamor a Deus? São as dificuldades quando surgem inesperadamente? Ou seria o seu comodismo? Ou quem sabe suas próprias limitações? Essas duas lições que eu acabei de ministrar deveriam ser postas em prática todos os dias. Aí você pergunta, como, pastora Adélia? Praticando de duas maneiras. Primeiro, crendo que os nossos problemas serão resolvidos da melhor maneira quando colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e não em último lugar. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se alguém pensava em destruir você, não vai, porque você colocou Deus em primeiro lugar e Ele se responsabiliza para fazer o milagre acontecer. Aleluia! Santo Tu és, Senhor. Segundo, a nossa dependência e o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado no diálogo, na confiança, no amor, no carinho. Recentemente fizemos uma reunião aqui de obreiros. Eu fiz a oração, louvei um hino. A reunião foi uma bênção, porque a Bíblia não diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? E tudo o que aconteceu foi para a honra e glória do nome de Jesus. E é por isso que eu estou de pé. Porque o Deus que eu sou dependente é aquele que cuida de mim, de você. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você é dependente de Deus, jamais os seus inimigos vão ver você depressiva, amargurado, revoltado, murmurando, para baixo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso glorificar e exaltar mais o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu posso buscar a presença de Deus todos os dias. Eu posso dar a mão a quem está cansado, a quem está abatido. Eu posso chegar junto de quem está sofrendo. Porque a alegria do Senhor tem sido a minha força e a tua força também. Aleluia. Você sabe que a gente para analisar que essa oportunidade Jesus está te dando nessa noite. Quando Ele bater na tua porta, quando o meu amigo Jesus de Nazaré, que ressuscitou dos mortos, porque você sabe que necromancia, consulta morto é abominação a Deus, viu? Atrai maldição, até a 4ª geração. Vê maldição para a pessoa que procurou, para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Mas Jesus ressuscitou dos mortos, está ao lado direito do nosso Deus, sendo o nosso advogado de defesa, aleluia. Então o que você precisa aprender nessa noite é aproveitar a oportunidade quando Jesus parar na sua porta e convidar você para segui-lo. Quando chegar esse momento, lança a capa fora. Lança esse papel que você anda interpretando, de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa valente. Tira a capa da incredulidade. Tira a capa da arrogância e da soberba. Eu faço, eu posso, eu tenho, eu quero. Não! Jesus pode fazer tudo na tua vida, desde que você creia. Deixa Jesus entrar no teu coração nessa noite. As pessoas estão com tanta sede de Deus. Elas cultuam tantas coisas. Elas fazem tantas coisas em busca de uma carência que somente Deus pode preencher esse espaço. Eu acredito que entre o espírito e a alma tem um espaço que somente Deus pode preencher. Dinheiro não preenche, poder não preenche, acúmulo de patrimônio não preenche. Você precisa nessa noite ter as mesmas atitudes que Zaqueu e Bartimeu.
Você precisa nessa noite se envolver totalmente com Jesus na sua vida. Não olha para os desafios, não. Não olha para os vendavais. Não olha, Daniel, para os vendavais. Não olha, pastores, jovens, fortes. Vocês que estão jovens, ungidos, fortalecidos no Senhor. Jovens com atitude. Não olhem para os obstáculos, mas olhem para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que se responsabiliza por mim e por você. A unção está tremenda aqui no altar. Uma unção de restauração. Quantos filhos rejeitados por pai. Quantos filhos que foram abusados por pai, por padrasto, por avô, por meio-irmão. Quantas pessoas fracassaram nas finanças por ser avalista, fiador de um parente irresponsável. E até hoje o teu nome está no SPC e Serasa. Quantas pessoas tentaram destruir o teu caráter, a tua dignidade. Quantas pessoas tentaram, através de mentiras, colocar em dúvida o chamado de Deus na tua vida. Mas nesta noite, como Jesus se faz presente neste lugar, porque a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele estaria ali no meio. Eu creio que Jesus nessa noite já passeia no nosso meio, colocando um coração de carne, onde só tem um coração de pedra, insensível, frio. Eu costumo dizer que existem mulheres que são viúvas de esposo vivo. O marido não demonstra nenhum carinho, nenhum respeito, nenhum gesto de zelo, de cuidado. Mas Jesus, nesta noite, Ele cuida de você. Ele restaura as suas forças. Ele livra você de todo mal. Deus se importa com os seus traumas, com as suas dores, com as suas mágoas. Recentemente, eu e pastor Zeca Torres sofremos uma ingratidão tão dolorosa. Mas uma coisa Deus já tinha falado conosco. A unção que Deus tem derramado sobre as nossas vidas é submissão à vontade de Deus. Curso teológico não lhe ensina a receber unção. Hermenêutica, homilética, gritaria não é unção. Mas unção é quando você se aquebranta diante de um Deus e diz: Senhor, eis-me aqui na tua presença. E você chega e diz: Senhor, eu tenho falhas, eu tenho imperfeições, eu tenho dúvidas, mas tu és fiel, tu és infalível, tu és um Deus do secreto. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se você precisa nessa noite descer como Zaqueu para ter um encontro com Jesus, desce. Se você nessa noite chegou nesse lugar sem forças, faça sacrifício de louvor. Eu quero convidar você que nessa noite chegou e está como o cego Bartimeu, desesperado, no meio do caminho, querendo um milagre, querendo uma resposta, querendo uma cura, querendo uma libertação, precisando de um milagre. Eu vou louvar um hino que falou profundamente ao meu coração, porque eu sei que o Senhor, Ele é um Deus de secreto. Feche seus olhos e eu convido você, tranquilamente, você sai do seu lugar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer te consolar, e Ele é o consolo de Deus Pai, na vida daqueles que seguem os passos de Jesus.
Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração, Senhor. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças para clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto, tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Você não está só. O Deus do secreto sabe a guerra que você está atravessando, sabe o preço de obediência ao teu Deus que você tem pago. Toda ferramenta preparada contra o escolhido de Deus não prosperará. Toda língua que se levantar contra um homem de Deus e uma mulher de Deus, Jeová irá julgar. Quem esse filisteu pensa que é para destruir você, que é um Davi nas mãos do Senhor? Este exército de filisteus é aquele que o Senhor vai destruir em nome do Senhor dos exércitos. Não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem oração contrária que destrua as promessas de Deus na sua vida. Quem você é diante de Deus? Para você, através desse louvor, mover o coração desse Deus que é todo poderoso. Tira as cinzas do teu altar nessa noite. Você que é pentecostal como eu, que há muito tempo não fala em línguas estranhas. Você que está interpretando o papel e que nessa noite está desviado, que se morrer ao sair dessa igreja você não vai para o céu. O céu é um lugar de paz, de alegria, de pessoas que se arrependem das coisas erradas que praticam. Eu ia orar por vocês, o Espírito Santo falando comigo. Tem mais gente, Adélia, que precisa vir à frente, que precisa se aquebrantar diante de um Deus que é todo poderoso. Está sentado em seu alto sublime trono entre querubins e serafins, olhando para a terra e dizendo: Jesus, porque Jesus está ao lado direito dele. Esse povo que está ali na Assembleia de Deus Atitude me ama, porque eles estão aquebrantados diante da minha presença. Quem você precisa perdoar? Seu pai? Seu cônjuge? Sua filha? Seu genro? Ele é um Deus que te vê no oculto, é um Deus que te vê no secreto, é um Deus de perto e Deus de longe. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és o
estou só, eu não estou só. O vendaval vem, a ingratidão vem, mas o Senhor é contigo. Pensam que vão destruir você, pensam que vão destruir tudo aquilo que você ama, pensam que vão derrotar o seu cônjuge, o seu chamado. Estão enganados, porque não são de Cristo. Por quem é ligado a Jeová, sabe que você é crente, que o teu nome está escrito no livro da vida, e que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tem mais alguém nessa noite que deseja oração? Aí você diz: ah, mas eu estou com vergonha. Levanta a mão que o obreiro vai te buscar aí. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não deixou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Tiago, traga esse senhor moreno com a blusa azul, vermelha e branca. Porque desde que eu comecei a louvar esse hino, tem um anjo de guerra atrás desse homem. Um anjo de 2,5 metros de altura. Esse homem é um milagre, ele só está vivo pela misericórdia de Deus. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças para clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és um Deus que me vê no oculto. Nanda na basura na camada balabachai. Derebe comanda lá na baixaria. Debreva comanda basura na balabachai. Porque o Senhor me vê quando o homem não me vê. Oh Deus, eu te glorifico e te exalto nessa noite, ó Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E é por isso que eu não estou só. A minha irmã não está só. Este homem não está só. Esta criança não está só. Porque nessa noite é um divisor de águas. Da mesma forma que Zaqueu precisou descer, que Bartimeu teve que tirar a capa, o Senhor nessa noite deseja uma posição. Essas pessoas que vieram à frente, Senhor, o Senhor as conhece por dentro e por fora. Que o Senhor, que é o Deus do secreto, possa ajudar nessa fase em que ela está vivenciando momentos dolorosos, Deus. Quanta ingratidão, quanta amargura na vida desse homem, Senhor, e dessa mulher. Mas ela não está só, ele não está só. Porque eu sei que ainda no ano de 2016, o Senhor fará o teu servo e a tua serva que veio à frente prosperar. Eu creio no nome de Jesus, que aquilo que ele está orando agora, o Senhor vai realizar. Para a honra e para a glória do nome de Jesus.